dos cistos cutâneos mais comum na nossa prática de dermatopatologia. Tá bom? Então, nessa aula a gente vai discutir basicamente todos esses cistos aqui descritos, lembrando que o cisto mucoso digital, o cisto sinovial e o cisto pilonidal não são exatamente cistos verdadeiros, porque ele não tem uma cápsula epitelial, né, que os recobre. Então, vamos ao detalhe. É muito importante a gente relembrar, né, a anatomia normal do folículo piloso, porque muitos desses cistos vêm dessa origem. Então, a gente tem que sempre imaginar qual é a técnica citológica. Então, no infundíbulo do pelo, a gente sabe que existe a camada epitelial com a manutenção da granulosa. No istmo, já se perde a queratinização, não tem camada granulosa, e no seu interior tem essa queratina compacta, densa e eosinofílica. Na região do germe do pelo, com a bainha externa, nós temos essa região pálida também, chamada de triquilema. E na matriz do pelo, né, você tem as células basaloides proliferativas. Então, por exemplo, desse local é que a gente vai ver, né, a origem daquele pilomatricoma. Então, o cisto mais comum que a gente vai encontrar, né, é o cisto folicular infundibular. Né? O cisto folicular infundibular muitas vezes é chamado de cisto epidérmico ou de cisto sebáceo clinicamente, né? Então, não é um termo que a gente costuma usar na histopatologia, e sim, né, a descrição da parede dele, por isso que ele é folicular, que vem do infundíbulo do pelo. Então, aqui o detalhe de várias lesões císticas, elas quando se agrupam na região da genital, você pode chamá-las de lúpea. O exame histopatológico do cisto folicular infundibular é exatamente isso, né? É a projeção do infundíbulo formando, né, uma parede cística epitelial dentro do tecido conjuntivo, e nesse interior do cisto a gente vai ver a produção de queratina em malha de rede exatamente como há na queratina da epiderme. Então aqui o detalhe, que já de longe a gente consegue perceber que o seu interior é formado por um material córneo em malha de rede, né, igualzinho ao epiderme. A parede epitelial ela é completa, né, mostrando uma camada basal, espinhosa, camada granulosa e, novamente, a produção de queratina em malha de rede, bem tranquilo. Então, aqui o detalhe, né, da camada granulosa, colocada aqui em amarelo. Quando a gente aprende na residência, muitas vezes pedem para a gente, aspas, decorar se tem granulosa ou não esse cisto. Eu acho que é muito melhor a gente entender que o cisto, na verdade, ele tem camada córnea no seu interior em ortoceratose, e é mais fácil de entender que ele vem de uma origem infundibular. Já os cistos ditos istmocatagênicos ou triclemais são muito mais comuns encontrados no couro cabeludo, e esses cistos, sim, não têm a camada granulosa patente, e por isso eles geram uma queratina densa, compacta e eosinofílica. Então, a gente já olhando de longe, né, essa fotomicrografia, a gente sabe que realmente não tem o que fazer, né? É muito mais córnea vermelha e compacta. Então, eu não preciso, aspas, perder tempo para eu saber se tem granulose ou não, porque eu já sei que não vai ter. Então, essa aí é a parte istmica do pelo dilatado. Então, aqui te mostra, né, a queratina compacta e a ausência de camada granulosa nesse epitélio escamoso estratificado. Então, teria uma camada basal aqui e aqui a camada espinhosa. Então, detalhe novamente, né, do epitélio escamoso estratificado sem camada granulosa, produzindo queratina densa, compacta e eosinofílica. E aí o detalhe, né, da ausência de camada granulosa. Em alguns momentos, a parede desse cisto ela pode ser bastante proliferativa, né, formando bulbos de queratinócitos. Então, esse aspecto cerebriforme da parede epitelial do cisto triclemal dá esse sobrenome que chama-se cisto triclemal proliferante. Ele poderia ter uma ou outra mitose e atipia, então existe a possibilidade de que esse cisto teria uma possível evolução, né, para um carcinoma de células escamosas. Então, por isso que coloca-se nos livros que ele tem um comportamento incerto. Então, na dúvida, a gente faz uma retirada completa, né, uma excisão total dessa lesão cirurgicamente. Mas mantém também a produção de queratina densa, compacta e eosinofílica, com a ausência de camada granulosa
no final da sua parede. Agora vamos para os cistos pequenos, então, que é o cisto de pelovelos e o esteatocistoma. Então o cisto já está dizendo, ele contém no seu interior pelos velos, são pelos não pigmentados e muito fininhos. Tá? Só que o agrupado desses pelos dentro do cisto dão um tom meio acinzentado a essa lesão. Então são lesões que podem até ser encontradas de padrão eruptivo, né? Vem várias em poucos meses, e pode sim ter casos também familiares. Histologicamente, a parede dele também é de epitélio escamoso estratificado, preservando a camada granulosa e produzindo queratina em malha de rede. Mas, se você olhar com calma, a gente vê aqui várias hastes cortadas transversalmente de pelos velos, e esses pelos, em geral, são mais pálidos, né? Com pouco pigmento na sua medula. Aqui o detalhe, aqui os hastes de pelovelos, bem fininha nessa imagem. Aqui o detalhe de pelos velos. Então, tudo que eu comentei está aqui. E a gente tem que lembrar que ele, às vezes, vem associado ao esteatocistoma, que já é uma dilatação do infundíbulo da glândula sebácea. De origem sebácea, então, com certeza, ele vai ter um aspecto mais amarelado. Perfeito? Então, várias pápulas nodulares amareladas, no caso, no abdômen e no tronco desse paciente. Mais comum acometer homens tipo adultos jovens, esse aspecto cisco de pápulas amareladas e firmes. O exame histopatológico, ele caracteristicamente, ele mostra esse aspecto bastante pálido. Como ele tinha sebo, vamos dizer assim, produto de glândula sebácea, esse material é destruído no processamento com formol, álcool e xilol, então ele fica totalmente transparente na hematoxilina e eosina. E a gente vai ver o detalhe, que na própria parede, ele vai ter alguma chanfradura, e logo ao lado do epitélio da parede você tem, muitas vezes, a adição de glândulas sebáceas. Também pode-se encontrar a adição de folículos pilosos anexos a essa parede. Então aqui o detalhe de uma parede toda chanfrada, vamos dizer assim, cheia de circunvoluções. Aqui uma glândula sebácea anexa à parede. O interior do cisto ele fica branco, transparente, por causa do processamento que eu acabei de comentar. Então, detalhe de uma cutícula eosinofílica crenulada, muito característica, porque vem do infundíbulo da glândula sebácea. E o lóbulo sebáceo, que é muitas vezes encontrado, mas não 100% das vezes. Então, vocês também lembrarem disso, que é muito frequente, mas talvez não só. Então, detalhe novamente de uma glândula sebácea madura, bem próxima à parede, do epitélio escamoso, e que tem uma cutícula eosinofílica também alinhada. O hidrocistoma é um cisto também derivado de glândula équina barra apócrina, em geral com 2 camadas celulares apenas, e que pode, às vezes, mostrar até a secreção de decapitação, tá? Que a gente acaba determinando como apócrino, mas muitas vezes eu não a vejo e aí acabo determinando como écrino, mas não faz muita diferença no sentido, né? Então, se for apócrino e o écrino, ele mantendo um padrão benigno, é só histopatológico. Então, ele, de novo, um cisto chanfrado, no entanto, ele, diferente do esteatocistoma, ele costuma apresentar-se colabado. Então, as paredes são muito coladinhas umas às outras. Então, aqui um epitélio cuboidal e colunar, com 2 células, e às vezes secreção de decapitação. Então, de novo, um tecido conjuntivo que mostra algumas áreas que lembrariam cistos, mas extremamente colabadas, com essa parede que, nesse caso, é bem azuladinha, corado pela motoxilina. E quando a gente aproxima, a gente vê que tem a primeira camada mais cuboidal, aqui um pouco mais colunar, que às vezes tem uma secreção de decapitação bem discreta. Então, esse é o hidrocistoma, provavelmente apócrino. Então, tudo que eu comentei aqui, 2 camadas celulares e a secreção de decapitação.
Já da origem da matriz do pilo, a gente tem o pilomatricoma, e o nome antigo dele é Trichoptelioma calcificado de Malherbe. Ele é uma doença mais comum em crianças e jovens, em geral uma pápula ou um nódulo endurecido e que pode ter várias faces, então por isso que é chamado de poliédrico, hexagonal, e bem endurecido, e por isso ele é endurecido porque tem, né, focos de calcificação inclusive. Então é uma lesão de aspecto cístico, mas ela pode ser, na verdade, formada por massas de células basaloides da matriz proliferativa do pelo. Então elas têm núcleos pequenos e arredondados que vão se diferenciando e perdendo o núcleo, formando áreas de queratina mais densa, mais rosada. E essas áreas não têm núcleo, né? Então elas são chamadas de células fantasmas. Esse cisto pode ter pequenas rupturas nessa parede, formar uma reação granulomatosa, ter focos de calcificação e às vezes até de ossificação cutânea. Então, detalhe de uma lesão vertical, né? Aqui a gente mostra o estroma um pouquinho mais colagênico, aqui áreas de células sem núcleos, então as famosas células fantasmas, focos de calcificação. O detalhe da transição entre as células matricais proliferativas perdendo seu núcleo e finalmente anucleadas no aspecto de células fantasmas. Então, bastante característico do famoso pilomatricoma. Então, de novo, um estroma com um pouquinho de infiltrado inflamatório, linfocitário, e aqui as células fantasmas bastante características. Cisto mucoso digital, né, o nome já diz, é uma lesão que normalmente está próxima dos dedos, né? É um subtipo de mucinose cutânea que não tem uma parede cística especial. Então ele é um agrupado, né? A gente vê muito nos livros em inglês esse termo pool, que seria piscina, então assim, um lago de mucina dérmica, e nesse edema tem a proliferação de fibroblastos, inclusive. Então ele é um cisto que a gente chama de pseudocisto, porque ele não tem uma parede epitelial verdadeira, tá? Às vezes confunde com cisto sinovial, né, porque é uma coisa de região. Realmente exames patológicos que vai mostrar essa diferença. Então a gente já tem a noção de que é uma biópsia de palmo-planta pela hiperceratose compacta, com uma leve acantose com hipergranulose. E aqui não existe uma parede epitelial, e sim só uma coleção de mucina, que porventura nessa imagem, só aqui que eu vejo, né, um edema com fibroblasto. Aqui a gente vê o total clareamento, né, o branqueamento. Claro, se for necessário, a gente pede uma coloração pelo ferro coloidal ou pelo Auchan Blue para você comprovar, né, esse tipo de Aqui o detalhe de bastante edema com proliferação de fibroblastos. Então aqui, ó, muito edema com fibroblastos fusiformes e alguns estrelados. Então esse é agrupado de mucina, cisto mixoide ou cisto mucoso digital, é a mesma coisa, vamos dizer assim. Então aí o detalhe, né, de uma coloração esferocoloidal, só para dar um exemplo, não era daquele cisto verdadeiramente, mas ele marcava, né, o edema, as custas de mucina, nesse azul esverdeado. O cisto sinovial é a mesma coisa, ele não tem uma parede verdadeira, né? Na verdade ele tem uma cápsula sinovial que tem um padrão viloso e logo atrás desse padrão viloso é um tecido conjuntivo espessado ao redor. Então, talvez não chegue tanto para a dermatopatologia, né? E sim mais para a patologia geral, que são lesões um pouco mais profundas. Então a gente vê uma cavidade que pode ter um pouco de substância mucoide, e aqui um tecido conjuntivo bastante espessado. Quando a gente aproximar, vai ter essa fina cápsula sinovial. Aqui o detalhe, né, da fina cápsula. Aqui o tecido conjuntivo. Então, não forma-se no HE nenhuma estrutura para se dizer ao interior desse cisto. Encerrando, o cisto pilonidal, na verdade, é uma reação inflamatória, né, a um grupo de folículos pilosos, muito comum dessa região lombosacra, uma lesão bastante dolorosa, desconfortável, na qual a cirurgia tem que ser muito bem feita para que ele não volte.
Pode ter fístula também entre a pele e estruturas um pouco mais profundas. Então, esses folículos pilosos agrupados, eles vão trazer uma reação inflamatória, então como se fosse um cisto roto, vamos dizer assim. Estão produzindo, né, chamadas de neutrófilos, plasmócitos, depois granuloma, fibrose. A gente vai ver hastes de pelos circundadas por esse processo inflamatório, então é bastante complicado. Então, como eu falei, ruptura com inflamação mista e uma reação granulomatosa com proliferação vascular. Aqui um detalhe, né, de uma haste de pelo recoberta por uma inflamação neutrofílica. Aqui uma área também com inflamação. Tecido conjuntivo também com um pouco de granuloma. É óbvio que esse tipo de lesão precisa de uma correlação clínica, pois poderia até ser confundida talvez com uma foliculite ou com uma hidradenite. Então é ideal que exista uma conversa com o clínico patologista. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse resumo de cistos. Um forte abraço.